Fala, gente. Vamos hoje começar a parte da química que vai estudar aí mais a fundo o universo microscópico da coisa. Vamos estudar o átomo com suas subpartículas todas. Vamos aprender a calcular a massa desse átomo e por aí vai. Lembrando que a gente está aqui na segunda parte aí do capítulo 2, né? São 4 aulas para esse capítulo. E agora a gente pega a parte, né, que a gente já entendeu sobre os modelos atômicos, retorna com ela para cá e desenvolve o átomo a partir disso, tá? Então vamos com calma, vamos entender passo a passo para não ficar nenhuma dúvida. Olha só, quando a gente trabalha o modelo atômico de Bohr, eu vou sair da frente para melhorar aqui a visão, a gente está trabalhando com um modelo onde, repara, eu tenho prótons e nêutrons no núcleo e a minha eletrosfera tem os elétrons. Então, para esse núcleo com prótons e nêutrons, eu tenho ele aqui no centro, representando a maior massa, a maior concentração de massa que a gente tem do átomo como um todo. E aqui do lado de fora a gente tem os elétrons dentro da eletrosfera, tá? Essa eletrosfera, ela é dividida em camadas. Repara aqui, a gente tem aí os elétrons distribuídos ao redor dessas camadas todas aí. E, sendo assim, a gente tem uma divisão de camadas que começa no K e vai terminar lá no Q, tá bom? Dito isso, a gente relembra aqui o processo da energia. E o crescimento da energia dentro da eletrosfera, né, para um átomo específico, ela sempre vai acontecer, gente, de dentro para fora. Ou seja, quanto mais afastado do núcleo, você pode reparar que quanto mais esse elétron está afastado desse núcleo, maior a distância que ele vai ter que percorrer aqui nessa eletrosfera. Logo, a energia dele cresce. Então, a camada 7 tem mais energia do que a camada 3 e a camada 1 tem menos energia do que a camada 4, por exemplo. Depois disso, a gente observou que Summerfield mostrou para a gente a existência aí das subcamadas que a gente chamou de subníveis SP, D e F. Então, isso aqui é uma grande revisão do que a gente viu na aula passada, no finalzinho. Por quê? Porque a partir disso, a gente vai trabalhar e estudar esse átomo. Então, repara que aqui a gente tem um modelo que a gente vai estar utilizando aí com vocês até o fim, onde a gente tem a presença de um núcleo que possui aí prótons positivos e nêutrons zerados, não, nêutrons nulos. E a ideia principal que você tem que ter desse primeiro momento é que no núcleo está concentrada a maior massa, a maior parte da massa do átomo, tá? Quando aí de núcleo e eletrosfera, prótons e nêutrons são aquelas partículas que têm a massa maior, tá? E a massa relativa delas é parecida. Quando a gente fala de elétron, que está na eletrosfera, que tem carga negativa, a gente está falando de uma partícula que é muito, muito, muito pequena. Sendo muito, muito, muito pequena, a gente meio que desconsidera a massa desse elétron, tá? Então, a massa relativa de prótons e nêutrons, ela é igual, e a gente tem uma diferença de cargas aí. E a eletrosfera com os elétrons tem uma massa desprezível, que a gente chama. Então, partindo desse princípio, vamos observar algumas notações que são importantes você saber. A primeira é a seguinte: eu sei que P vai ser a notação que a gente vai usar daqui para frente para próton, tá? O Ezinho, com esse traço em cima, vai ser a notação que a gente vai estar usando para elétron. O N minúsculo, ele vai ser a notação de nêutron. E o A maiúsculo vai ser a notação de massa. E aí uma coisa muito importante é que existe também a notação Z, que a gente vai chamar de número atômico. Só que o número atômico, ele é exatamente igual em termos de valor ao número de prótons, tá? Então a gente vai fazer essa diferenciação, a gente vai ver daqui a pouquinho tabela periódica. E lá em tabela periódica a gente vai ver que o número de prótons ele sempre vai ser chamado de número atômico. Então, quando nos referirmos ao número de prótons encontrado
na tabela periódica, aí a gente chama número atômico. Quando nos referirmos às cargas, a gente fala número de prótons, tá? Mas significa a mesma coisa na prática. E uma outra observação mega importante é essa. Sempre que um átomo estiver no estado fundamental, ou seja, sem carga positiva ou carga negativa, que daqui a pouco eu vou te explicar o que é, a gente tem que o número de prótons é igualzinho ao número de elétrons, tá? Tá, mas e como é que a gente calcula a massa desse átomo? A massa, lembra que eu falei que a massa do elétron é desprezível, né? Então a massa desse átomo, ela é próton mais nêutron. Sempre assim, tá? Não tem erro. E aí, quando um átomo está fora do estado fundamental, uma coisa interessante que a gente trabalha é o conceito dos íons. E o que são íons? São espécies carregadas, positiva ou negativamente. Caso elas sejam carregadas positivamente, significa dizer que ele está perdendo elétron. Por que perdendo positivo? Porque o elétron ele tem carga negativa. Então, quanto mais negativos eu perco, mais positivo eu fico. E a gente vai chamar isso de cátion. Ao contrário disso, quando eu tenho uma carga negativa, eu estou ganhando ela. Ou seja, eu estou ganhando elétron. E aí eu vou chamar ele de ânion, tá? Vamos trabalhar 2 exercícios aqui da apostila. Dei um spoiler. 2 exercícios da apostila para a gente entender um pouquinho mais desse conteúdo aí. Olha só. Esse aqui exercício aqui caiu na UERJ, né? E ele foi a questão 40 desse exame de qualificação. E ele vai dizer o seguinte pra gente. Com base no número de partículas subatômicas que compõem as seguintes grandezas, elas podem ser definidas da seguinte forma. Então a UERJ, ela traz para você o símbolo ou ainda a notação escolhida por ela. Então repara que número atômico Z, massa A, nêutron N e elétron E. Ele vai perguntar aqui em relação aos oxigênios, no estado fundamental, esses átomos possuem em si quantidades iguais de 2 grandezas. Cara, a gente acabou de observar essa ideia do estado fundamental. E quando a gente tem estado fundamental, a gente tem que próton é igual a elétron, tá? Só que próton também pode ser chamado de Z. Então a gente pode encontrar ali Z igual a elétron ou próton igual a elétron. Como no caso dessa questão, voltar nela, a gente não tem representação número de próton, então a ideia é usar o número atômico, onde Z tem que ser igual a E. Então por isso, gabarito letra C. Tá? Isso aí estava na página 13, questão de número 4 da apostila, tá bom? E para fechar, a questão aí também da apostila, que também caiu na UERJ, o moço quer saber o que está incorreto na figura. E aí, gente, não tem jeito. Cada camada comporta uma quantidade máxima de elétrons. E a gente observa aqui que para o lítio, a gente não tem os elétrons na primeira camada distribuídos corretamente. Eu precisaria de 2 e eles estão distribuídos ao longo de 3 camadas, o que está errado. Então, por isso, gabarito letra C, tá? Tá na página 12, é a questão de número 1. Então, diante disso, tragam as suas dúvidas aí para a aula que vem. E aí, na central de dúvidas, a gente continua discutindo um pouquinho mais esse tema, tá? Então é isso, pessoal. Um beijo e até semana que vem.